Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula de número 9, iremos, na sequência de dimensionamento do mezanino 2, dimensionar a chapa de base e os conectores da base do nosso pilar, do nosso mezanino 2. Então, essa é a última aula, né, referente à estrutura metálica desse mezanino 2, que tantas alegrias nos trouxe. Foi um conjuntinho de aulas um pouco mais aprimoradas, de um mezanino um pouquinho maior do que o primeiro mezanino, pois paulatinamente eu vou trazendo um mezanino um pouquinho maior do que o outro, um pouquinho mais elaborado do que o outro, para dar chance de você ir digerindo e assimilando as informações técnicas conforme os mezaninos vão aumentando. Então, nessa aula, eu vou trazer a chapa de base, conforme eu trouxe na aula do mezanino 1. Vamos dimensionar a chapa de base pelo mesmo molde, são outros esforço solicitante, outros valores, né, no caso numéricos, e ao final da chapa de base, uma vez dimensionada ela, vamos dimensionar os chumbadores, hoje chumbadores químicos. Trouxe o chumbador químico, diferente da aula do mezanino 1, que foi chumbador mecânico. Hoje vamos dimensionar pelo chumbador químico. E dentro do universo do chumbador químico, eu vou trazer muitas informações importantes e peculiares em que você deve anotar para que você faça um bom projeto e não recaia em erro e não sofra nenhum risco, não coloque a sua obra, seu projeto em nenhum risco. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 2 de perfil I americano. Diferentemente do mezanino 1, que foi de chapas finas, o mezanino 2 foi todo constituído de perfil I americano. Para cada mezanino eu vou trazendo perfis diferentes, geometrias diferentes. E nessa aula vamos dimensionar a chapa de base dele, conforme dimensionamos a chapa de base do mezanino 1, do mesmo modo, para você se permitir usar outros valores, treinar, praticar, e o uso de chumbadores químicos. Pela primeira vez eu estou trazendo chumbadores químicos para você aqui no nosso canal. E, como pedido desta aula para o uso de chumbadores químicos, este pedido foi feito pelo engenheiro Oswaldo Agüero, que me acompanha, né, no LinkedIn, sempre postando online com um comentário bacana, incentivador. E preparei. Essa aula tinha como primeiro foco o uso de chumbadores mecânicos, assim como ela foi feita em seu projeto original, enquanto eu era aluno, e mudei para chumbadores mecânicos para o uso de chumbadores químicos da marca Hilt, que irei apresentar na aula de hoje. Então fica aqui o atendimento, né, ao pedido do engenheiro Oswaldo Agüero, que atua no Paraguai, em sua empresa. Você pode ver mais coisas a respeito de sua carreira profissional e sua vida profissional no LinkedIn. Muito obrigado, engenheiro Oswaldo Agüero, e fica aqui essa aula de chumbadores químicos, conforme atendendo ao seu pedido. Muito obrigado. Aqui eu trago os meus livros, se você não me permite, para a sua coletânea, né, bibliográfica, para que te ajudem muito em sua carreira profissional. O da esquerda, o livro de estruturas metálicas, onde eu trago todo o meu conhecimento de metálicas, toda a minha experiência, bagagem mesmo, como calculista e projetista. Assim que a vida me formou, como os dois, numa só pessoa. É difícil você conseguir, né, se transformar nesses dois personagens do cotidiano, projetista e calculista, né, no dia a dia. Isso demanda tempo, demanda coragem, demanda muito estudo. Tudo isso que eu estou passando para vocês no canal é para treinar vocês como projetista também, calculista e projetista. E o livro da direita, o livro Pavimentos Industriais em Concreto, onde eu trago toda a minha carreira também de tecnologia do concreto, dimensionamento de pavimentos. No livro eu trago 7 projetos completos, com todos os detalhes, todos os projetos reais. Em ambos os livros eu sempre trago de modo passo a passo as equações, para você ler e aplicar no dia a dia, sem mistério, sem complicar nada, nada por elixir, e nunca abro mão da bandeira de trazer sempre aplicado a casos reais. Assim como eu faço aqui no canal, eu faço nos livros, sempre aplicado a casos reais. Pois bem, nesse no nosso primeiro item, número 1, serão aplicados, mostrados os esforços solicitantes aplicados na base do pilar. Aqui a planta baixa, né, planta de locação dos pilares. Nós temos aqui o pilar P1, onde nós temos aqui, ele recebe, né, a influência desse pórtico, indicado pelo retângulozinho de cor lilás. Ele recebe a influência, né, dos esforços solicitantes desse pórtico. Portanto, para cada pilar, você deve dimensionar o pilar para encontrar os esforços nele e também na base dele, ao longo de um pórtico.
e também encontrar os esforços aplicados ao longo do outro pórtico, porque todo pilar ele vai estar sempre sujeito aos esforços ao longo de um pórtico e ao longo do outro pórtico, com exceção de alguns pilares, como no caso do P2, por exemplo, ele só está sujeito aos esforços ao longo da direção de um pórtico. Na outra direção ele não tem momento fletor nenhum. O pilar P2 tem algum outro? Não. Todos os pilares estão sujeitos a duplo sentido, né? Duplas direções de aplicações de esforços, duplos pórticos aplicados neles. Então, todo pilar, normalmente de casa, prédio, vai ter sempre a influência recebida de dois pórticos. No caso do nosso pilar, trazendo aqui um resuminho, né, do pilar, os esforços solicitantes aplicados foram esses. Traga sempre esse desenho em sua memória de cálculo como forma de elucidar os esforços e as orientações destes para o calculista ou colega que vier verificar seu projeto. O esforço normal, o esforço axial, que é já um pouco maior, né, do que o aplicado no mezanino 1, na mesma aula de chapa de base. Os esforços de reações horizontais, reação horizontal na direção Y, reação horizontal na direção X. E aqui os momentos fletores. Por maior ou menor que sejam, sempre vai ter influência de momentos fletores. Tem que calcular eles? Tem. Como é que se calcula? Analisando o pórtico. Então aqui nós temos o momento fletor em torno do eixo Y, o momento fletor em torno do eixo X. Lembrando que o momento fletor em torno do eixo X, ele atua na direção desse pórtico aqui, na direção, no caso, do eixo Y. Portanto, o momento fletor em torno do eixo X, ele casa na verificação da chapa de base com a reação horizontal na direção do eixo Y. Enquanto que o momento fletor em torno do eixo Y, ele está atuando na direção do eixo X, ou do plano X, e ele casa com quem? Com a reação horizontal, no caso do eixo X. Não é difícil trocar a sopa de letrinhas, colocar X com X e Y com Y, mas muito cuidado que aqui eles se cruzam. Na combinação dos esforços, eles se cruzam. Uma outra forma de mostrar esse desenho elucidativo na sua memória de cálculo é mostrar uma planta baixa, não precisa fazer o desenho 3D. Você pode também, se você preferir, indicar assim, um círculo com um pontinho indicando que tem uma força ali aplicada, um esforço normal axial. As forças, no caso, de reações horizontais, X e Y, e os esforços de momento fletor em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Lembrando que para momento fletor, quando você indica em desenho, no caso 2D, desenho em forma de planta baixa, você indica duas cabeças de flechinha. Duas flechinhas você indica na forma de indicar que ele é uma força de momento fletor. É um esforço relativo ao momento fletor. Quando tem apenas uma cabeça, a flechinha tem uma cabeça, ela é um esforço, uma reação, uma força normal, um esforço único. Quando tem duas flechinhas, duas cabeças de flechinhas, ele é um esforço de momento fletor, representado por esse símbolo mesmo. Vem lá da resistência dos materiais, essa nomenclatura. Então aqui é força normal, o esforço horizontal, momento fletor. Coloca uma legendinha, né? Nunca é demais colocar uma legendinha. Aliás, é obrigatório colocar uma legendinha nas memórias de cálculos que se prezem. Aqui nós temos os esforços, no caso, nominais e ponderados aplicados no nosso pilar. À esquerda, os esforços nominais. À direita, os esforços elencados como ponderados. Os ponderados nada mais são do que os esforços nominais, que eu extraí aqui, e ponderei de um coeficiente de ponderação. No caso, eu usei 0,5 para ponderar de modo geral, e encontrei os esforços ponderados axiais. O axial no pilar é o mesmo axial aplicado, no caso, na base dele. Enquanto que o momento fletor em torno do eixo X não necessariamente vai ser o mesmo aplicado na sua base. Então, no pilar você vai ter o momento fletor em torno do eixo X no topo e na base. Ele tem dois valores de momento fletor. Então, você pinça o máximo momento fletor em torno do eixo X e o máximo em torno do eixo Y. Enquanto que na base dele eu pincei não o máximo, mas o único, né? O momento fletor que vai ter na base dele vai ser 1,35 em torno do eixo X e 0,3 em torno do eixo Y. O esforço, no caso axial normal, é o mesmo, enquanto que os esforços, reações, né, reação horizontal na direção X e na direção Y, você vai ter apenas na base. Então, ao longo do pilar você tem esforço normal, momentos fletores, e na base você vai ter esforço normal, momentos fletores e reações horizontais. Para o nosso caso, eu vou usar o máximo momento fletor, que é de 1,35.
Então, para isso, nesse exemplo dessa aula de hoje, vamos focar apenas no esforço normal de 19,52 kN, reação máxima vertical, a reação horizontal na direção y, porque a reação na direção y é a reação que casa com o momento fletor em torno do eixo x. Então não se engane. O momento fletor em torno do eixo y, quando você for analisar em casa, se quiser refazer esse exemplo da aula de hoje, para o momento fletor em torno do eixo y, ele vai casar, você vai usar a reação horizontal na direção x. Nessa aula daqui eu estou usando o momento fletor em torno do eixo x, portanto eu uso a reação horizontal na direção y. Isso confunde a beça. Não é difícil de errar, não. Então tenha atenção na hora de casar momento fletor apropriado com a reação apropriada no plano que você está estudando, no pórtico que você está estudando. E este é um recorte, né, um extrato da primeira plantinha, do primeiro mezanino que eu fiz enquanto aluno do quarto ano de engenharia na UERJ. Nessa época eu estagiava na empresa Guimar, e o engenheiro André era o meu engenheiro, o engenheiro que me acompanhava. Tinha meu gerente, José Vicente, tinha o engenheiro André. O engenheiro André ele me acompanhava mais de perto e ele me propunha, né, fazer alguns bicos, alguns projetinhos por fora, particulares, né, no meu horário vago. E esse foi um deles. Então eu sou muito felizardo, né, de ter começado a projetar enquanto aluno. Então nesse projetinho você vê que eu fazia o projetinho e ele assinava naturalmente. E aprendi muito. Se tiver essa chance de ter um engenheiro que te ajude, vá em frente. Aqui nesse projetinho, eu deixei ele original, não melhorei nada, deixei como ele está feito na época. Eu fiz com base nos livros da época, Pifáio e Antônio Moliterno, os livros que eu tinha. E era tudo que eu tinha. Eu não tinha assim nada voltado a casos reais, eram de casos didáticos. E eu fiz o melhor que pude. Tem aqui alguns errinhos, como a espessura da chapa. Eu botei em centímetros, coloque sempre em polegadas. Né, 1 centímetro equivale a 3 oitavos, o equivalente em polegadas, 3 oitavos de polegadas. Coloque sempre espessura de placas em polegadas. Isso aprendi depois na empresa Roon. Aqui o FCK ele foi bem feliz, o engenheiro André me falou, não, Jair, é um shopping, é novo, mas vamos colocar 15 megapascal para efeito de concreto. Ele estava certo, nessa época a norma recomendava 20 megapascal mínimo. Desde 2003 que eu não uso mais 20 megapascal, eu tenho vergonha de usar 20 megapascal. Ainda cedo, ainda bem que eu tive essa luz, né, em minha mente de não usar mais 20 megapascal, usar sempre 30 megapascal. Mas era um projeto novo, e apesar de novo, isso aí em 2001, ele falou, não, é um projeto novo, pode ser que seja com 18 megapascal a obra, ou 20 megapascal, vamos adotar 15 megapascal para efeito de cálculo. Ele estava certo. Aqui um cruzamento de linhas, não faça isso em desenho, é deselegante fazer isso, não é bacana. Aqui nós temos a indicação do corte, né? Ela está errada, o corte ele está sempre, minimamente tinha que estar em cima dos furos, em cima dos conectores, para poder traçar um corte mais coerente. E com boa vontade você pode desenhar aqui o pilar. O corte correto, desenhando em cima dos furos, você mostraria só chapa e corte. Um corte austero, conforme o desenho técnico, né? Mas é comum em arquitetura você mostrar um ambiente, um elemento além, uma parede além com uma linha mais fina. Você pode fazer isso. Mas em desenho técnico, de modo geral, de metálica, a gente faz o corte em cima dos eixos, em cima dos furos, né? Mas mostra o pilar. O pilar está fora do corte, não está exatamente em cima do corte, mas é comum a gente aproveitar o desenho do corte e mostrar também o pilar. Então nós temos aqui a indicação do corte, né? Deveria estar um pouquinho mais para a esquerda, pouquinhas coisas aqui, enquanto primeiro projeto como aluno, chumbador, vou indicar chumbador mecânico, né? Tem que indicar chumbador mecânico ou chumbador químico. Nesse caso foi chumbador mecânico, nessa ocasião que eu utilizei. Nessa aula de hoje eu vou refazer essa aula como se fosse chumbador químico, para ter essa oportunidade. O diâmetro está certinho em polegadas. Faltou indicar o comprimento, no caso do chumbador, botei 15 centímetros, né? Coloque em polegadas, que é o comprimento comercial, ficou muito longo. Aqui você teria que ter que constatar de que a base do concreto ela teria que ter pelo menos uns 25 centímetros de espessura, né? Então, por ser um shopping novo, um shopping de bom tamanho, eu diria que aquele shopping deveria ter uns 20 centímetros pelo menos de espessura da base. Mas 20 é insuficiente. 5 vezes o diâmetro. 5 vezes o diâmetro vai dar 20. A grosso modo, a pé da letra vai dar 20. Então a base com 21, 22 estaria adequada para receber esse chumbador com 3 oitavos apenas, né?
vou ter 15, é muita coisa para um chumbador de 3 oitavos, talvez... Perdão, o chumbador tem 5 oitavos, né? Então, 10 vezes o diâmetro do chumbador, não a espessura da placa, 10 vezes o diâmetro do chumbador daria 1,6, né, no caso, 1,6 centímetros, vezes 10, 16 centímetros. Então, 5 vezes, no caso, o diâmetro do chumbador seria metade de 16. Seria 10 vezes 1,6 seria 16, metade, né, seria 8 centímetros. Então, 15 mais 8, 23. Pelo menos, botar aqui 25 centímetros de placa de concreto seria ideal para poder receber um chumbador com 15 centímetros. Não sei nem se encontraram na praça, porque chumbador de 5 oitavos, eu não lembro o comprimento, eu não sei de cabeça os comprimentos de cabeça. Sempre consulto o catálogo para chumbador mecânico da Tecnart. Para chumbador químico, eu uso mais Hilt mecânico Tecnart. Eu teria que consultar lá o catálogo, não lembro. Mas é muita coisa. Ficaria no limiar o comprimento máximo de chumbador. Enfim, são especificações de um aluno, né, enquanto aluno de engenharia. É o máximo que eu pude fazer. E aqui a espessura, como eu falei, né, o comprimento efetivo do chumbador é muito... Não importa se está muito grande ou muito pequeno, você tem que validar, tem que constatar de que a base do concreto vai ter uma espessura suficiente para poder receber, em que a distância da ponta do chumbador até a base do seu pilar, do seu concreto, do pilar na base do seu radier ou da laje de piso, vai ter que ter pelo menos 5 vezes o diâmetro do seu chumbador aqui. Esse valor de 5 vezes o diâmetro eu encontrei depois, enquanto aluno engenheiro, né, recém-formado, na empresa Juan, fiz vários cálculos e cheguei nesse valor de 5 vezes de para minha vida profissional. Um valor que eu nunca consegui de catálogo fabricante nenhuma. E enviei e-mail e ninguém nunca me respondeu. Depois eu constatei que entre 5 e 7 vezes o diâmetro seria um valor adequado para a distância entre a ponta do chumbador e a base do concreto. A base engastada, você vai ter que a laje de piso, considerando 20 centímetros, uma laje de piso apropriada para receber um chumbador químico. Vamos usar um comprimento diferente, eu modifiquei essa aula para chumbador químico. Apesar do cálculo original, o projeto original ter sido usado o chumbador mecânico, como mostrei, com 16 centímetros, né, de comprimento. Mas vamos usar um chumbador químico. Então usei 20 centímetros de base, 50 milímetros é o mínimo para a camada de grout. A chapa metálica de base do pilar, eu usei espessura de meia polegada por 258 por 313 milímetros. Então as dimensões são diferentes, que o pilar é diferente. A espessura sempre em polegadas. Aqui o nosso pilar, é um pilar duplo U. Eu vou trazer a plantinha baixa dele. Aqui o furo, sempre indique 4 furos, no caso 4 furos, mínimo 4 furos. 19 milímetros de diâmetro, o diâmetro sempre em milímetros, eu indico para os furos. Vou manter o mesmo diâmetro do projeto original que eu fiz como chumbador mecânico, vou usar o mesmo diâmetro, mas apenas trocando para chumbador químico Hilt e ver que bicho vai dar. E aqui nós temos aqui a plantinha baixa, apenas elucidativa, ela não faz parte do desenho aqui, mas é bom trazer para elucidar como é que é esse pilar, que forma geométrica ele tem. Isso aqui é uma prática antiga de livros antigos, você indica a planta baixa do pilar apenas com forma projetada aqui em cima, alinhada. É bom para você verificar a linha cheia, se refere à face externa do pilar, linha tracejada, parede interna do pilar. Não tem nada no meio que justifique desenhar outra linha aqui no meio. E aqui o resumo das cargas, esforço normal máximo, no caso ponderado, momento fletor máximo em torno do eixo X, e a reação horizontal na direção Y. Lembrando que o momento fletor em torno do eixo X, ele casa com a reação horizontal na direção Y, num pórtico. No outro pórtico, você vai ter o momento fletor em torno do eixo Y, casando com a reação horizontal na direção X. Faz em casa esse mesmo exemplo aqui, com o outro momento fletor na direção em torno do eixo Y e a reação horizontal na direção, no caso, X. E considerando o mesmo esforço normal. Refaz em casa essa aula para outra direção, para você ver que valores você vai encontrar. Vista superior da planta baixa, da planta da coluna, o desenho elucidativo, mostrando aqui o grout. Aqui a chapa, o desenho é a chapa quadrada, mas é um desenho elucidativo. A nossa chapa é mais retangular, né? Não quadrada. Aqui o perfil duplo U, em planta baixa. Aqui eu coloquei, no caso, 4 furos para receber 4 chumbadores mecânicos. E aqui as geometrias. Isso aqui é muito do projetista. O projetista tem que vir aqui sempre atento a indicar as dimensões mais importantes, né, para a equipe de obra, equipe de fabricação e montagem. Então nós temos aqui a distância do eixo do furo até a borda da chapa, do eixo do furo à borda da chapa, entre o eixo do furo e a face externa do pilar,
E aqui na outra direção, aqui de propósito, eu indiquei só a distância entre a borda da chapa e o eixo do furo. Aqui no meio coloquei uma cota maior de eixo a eixo, não de eixo a face do pilar, de 40, mais o comprimento do pilar, altura, né, do perfil, mais a outra distância do eixo do pilar ao furo. Então, somei tudo, botei 232,4 e 40. Você pode chamar dessa forma, como projetista, ou dessa outra forma, ou ainda, se quiser, indicar como eu estou indicando aqui nessas, isso 97, 40 e 40. Aqui por cima, indicar uma outra cota, indicando de eixo a eixo, e depois uma cota geral. É sempre bom indicar uma cota geral para mostrar a dimensão da base. Então, comece pelas cotas menores, menos, assim, todas as cotas são importantes. A cota de primeiro nível, botar assim, depois uma cota de segundo nível, depois uma cota geral. Aqui, a cota geral eu trouxe para você. É sempre importante trazer cotas no primeiro nível e depois uma cota geral. Chama assim, primeiro nível, uma cota de segundo nível, para poder melhor... toda a chance que você tem é aqui no desenho para poder melhor elucidar para a equipe de montagem e equipe de fabricação. Aqui, caso de base engastada. Então, aqui tensão de concreto, calculando a espessura da chapa de base, né, levando-se em conta esse esforço normal em cima do fletor, em torno do eixo X, você vai ter o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer no dimensionamento de uma chapa de base é encontrar a tensão, né, no caso, advinda do concreto. Essa tensão depende do FCK do concreto. Aqui eu considerei, vamos considerar o concreto com 15 megapascal. É um shopping, você não conseguiu resgatar as plantas baixas, você resolveu considerar 15 megapascal ou 18, se você quiser. Eu consideraria 18 hoje em dia. Na época consideramos 15 para algo desconhecido, então para se precaver. Então 0,35 vezes 15 megapascal de FCK, que é bem baixo, um FCK de calçada, né, hoje em dia, vezes 15 megapascal dá uma tensão de 0,53 kN por centímetro quadrado. Aqui, para o comprimento da placa, a gente vai verificar o comprimento mínimo. Se o comprimento que a gente adotou, ele está acima ou abaixo do mínimo requisitado, no caso, pelo cálculo, pelo dimensionamento certinho. Essa é uma equação clássica da engenharia, para encontrar comprimento mínimo, no caso de chapa de base. Você utiliza ela para essa situação em que o valor de B ele é a dimensão da base alinhada na direção, né, no caso, né, na direção do pilar, que está alinhado com o momento fletor que você está estudando. Como a gente está calculando o momento fletor em relação em torno do eixo X, naquela direção eu uso aquela dimensão da placa alinhada com a altura do perfil, em torno do eixo X. Então 31 centímetros tem a minha placa, a dimensão da placa, não vou chamar comprimento nem largura, é o comprimento da placa, né, alinhado com a direção do momento fletor que você está estudando, que é o momento fletor em torno do eixo X. Para o outro momento fletor, na direção do eixo Y, você usa outra dimensão, que eu não lembro de cabeça quanto deu. Deu 20 e poucos centímetros. É uma outra dimensão. Então, em casa, refaça com o momento fletor em torno do eixo Y e a outra dimensão alinhada com o momento fletor em torno do eixo Y. Aqui é o momento fletor em torno do eixo X e, portanto, a dimensão alinhada com o eixo X, o momento fletor em torno do eixo X seria 31 centímetros. A tensão causada pelo concreto, na tensão de compressão causada pelo concreto está aqui. O restante são as mesmas nomenclaturas, só tenha cuidado com elevar raiz quadrada e elevar ao quadrado uma parcela da equação. Encontrando aqui um comprimento necessário de 7,64 centímetros, de comprimento total de placa tem que ter esse mínimo de comprimento. Então, nossa placa tem 31 centímetros contra 7 centímetros, ela satisfaz. Aqui tensões máximas e mínimas na placa, que é um gráfico conhecidíssimo da engenharia, é muito usado para dimensionamento de sapata, muro de arrimo, base de muro de arrimo, sapata, bloco de fundação. A gente sempre usa essa análise desse gráfico. Tem que calcular esse valor de C para cálculo de fundação e muro de arrimo também. Então, esse valor de C, ele sempre tem que cair dentro da placa. Vamos calcular o valor de C daqui a pouco. Aqui vamos encontrar nesse slide a tensão máxima e a tensão mínima. Essa equação ela traz o valor de mais ou menos. Aqui eu separei mais, depois eu vou trazer o menos. Então vamos encontrar a tensão máxima considerando o valor de mais e depois a tensão mínima considerando o valor de menos. É uma equação super clássica da engenharia, essa daqui, vem lá da mecânica dos solos. Ela considera na parcela do N a área, né, largura e comprimento da placa. E para passar de momento fletor, esse L ao quadrado tem a ver com considerar a placa em balanço. É como se fosse aquele Q L ao quadrado, né?
vem dessa situação de considerar a placa, parte da placa em balanço. Então aqui nós temos aqui a tensão normal, o valor de B e o valor de L, são as dimensões da placa, 25 por 31, e o valor de B e o valor de L de novo, ao quadrado, momento fletor e o esforço normal. Na outra direção, em torno do eixo Y, eu acho que você mantém sim o valor de B e L como está aqui, seria a largura e o comprimento. Não precisa inverter na direção Y. Eu calculo numa direção, no caso para X, considerando o valor de L alinhado com o momento fletor em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, não tenho certeza agora, vendo aqui a equação de novo, se você precisa considerar o comprimento, no caso seria 25 ao quadrado, né, alinhado com a direção Y. Mas eu faria desse modo 25 ao quadrado para a direção do eixo Y, e depois eu faria também com o 31 ao quadrado, e veria o maior valor que daria. Quando não tenho certeza na outra direção, se mantém o valor de B e L como está aqui, ou se inverte, para o momento fletor em relação ao eixo Y, que é outro momento fletor na direção oposta, quando eu não tenho certeza, eu faço um teste, né, com as duas situações, trocando, invertendo o B e o L aqui, e vejo o maior valor que dá. Eu sempre parto do valor mais conservador quando eu não tenho certeza no uso de uma equação. Esse é o dia a dia do engenheiro, a gente não tem tempo para poder ficar pensando ou estudando muito, a gente tem que entregar os projetos. Então, em torno do eixo X, aqui está certinho, a gente está usando o comprimento, mas mantém o comprimento para x e y, mantém aqui L ao quadrado como sendo o comprimento da placa, que é o valor máximo, e B usa para a largura. Aqui não usa aquela regrinha que eu usei no slide anterior de considerar a dimensão alinhada com o momento fletor que está estudando, não. Considere L como sendo o comprimento da placa mesmo e B a largura. Então aqui foi um pensamento que eu tive aqui durante esse slide com você. É bom ter esses insights, né? E pensarmos aqui juntos. Engenharia é isso, a gente sempre está indagando o tempo todo. E para tensão mínima, você usa a mesma equação subtraindo. Então, BL ao quadrado, a mesma coisa, a largura da placa, que é menor dimensão, o comprimento da placa é o L maior dimensão, e o momento fletor, que está alinhado, né, com esse comprimento de 31 centímetros, então do eixo X, ele está alinhado com o comprimento de 31 centímetros, está alinhado com a altura do penar. Então, ele dá uma tensão de quase zero. Eu botei aqui 3 casas decimais de propósito. Para não ficar 0,01, botei a casa decimal certinha. Aqui eu trabalho com 2 casas decimais após a vírgula, até 3 se for necessário, só para mostrar que aquele valor não é zero, tem um valorzinho ali. Então, essa é a tensão máxima e a tensão mínima atuante na placa. Importantíssima essa passagem de cálculo. E aqui nós temos aqui o valor de C. O valor de C ele sempre tem que cair dentro da placa. Essa linha aqui maior, essa linha representa o comprimento da placa. O valor de C tem que sempre cair dentro do comprimento da placa. Se ele cair fora, você tem que voltar a aumentar a dimensão da placa e refazer o dimensionamento até o valor de C cair dentro da placa. Vou aumentar a espessura da placa, não sei se altera alguma coisa, não, seria mais comprimento. Então o valor de C aqui, ele depende aqui do comprimento, tensão máxima e tensão mínima. A fórmula de tensão máxima e tensão mínima, não sei se a gente não levou em conta espessura, levou em conta comprimento e largura. Então tem que mexer em comprimento e largura para poder alterar o valor de C. Então o valor de C tem a tensão máxima aqui, vezes o comprimento da placa, o L, o comprimento da placa. Eu sempre considero o valor de L mesmo, independente do momento fletor em torno do x e y. O L mantém como L como sendo o comprimento da placa mesmo. Para o slide anterior, para esse slide, considere L sempre como a dimensão máxima, a favor da segurança. E tensão máxima embaixo, coloque ela em módulo, com esse símbolozinho aqui, no caso, é matemático, quer dizer módulo, coloque ela dentro do símbolo de módulo, entre módulos, e o valor mínimo, ele deu negativo no slide anterior. Coloque ele em módulo, não coloque assim direto positivo, não. Coloque ele em negativo, coloque o símbolo de módulo, para você se lembrar que esse valor, independente de estar negativo ou não, você sempre tem que colocar ele em módulo. É importante, um tem que ser negativo e o outro positivo. Você não pode só ter tração atuante na base da placa. Isso é ruim. Tanto para muro de arrimo, sapata, fundação, regra geral de engenharia. Você não pode ter tração atuante na base da placa. Tem que ter um combinado, tração e compressão, mas só tração não pode. Então, é por isso que o valor de C, que marca essa transição da tração para compressão, tem que estar dentro da placa.
que ele cai fora, pode ser um indício que você tem só tração na placa. Isso não é permitido. Então o valor de C deu 26,96 centímetros. Observe que o valor de C ele deu bem alto, né, 27 centímetros, mas ele ainda cai dentro do nosso comprimento de placa. E se o valor de C der maior, como eu falei, altere as dimensões da placa. Não pode mudar o pilar, né? É complicado mudar o pilar, os esforços. Não dá para mudar agora nessa altura do campeonato. Então altere as dimensões da placa, você como projetista, para poder fazer ela passar. Esse é um dimensionamento que pode ser feito tanto pelo engenheiro como pelo projetista, né, no dia a dia também. Você ensina lá o seu desenhista, treina ele para virar um projetista. Esses cálculos de placa, conectores, um projetista pode fazer. Antigamente o projetista fazia esse tipo de dimensionamento no escritório. Espessura da placa sob tensão uniforme. Esse aqui é um cálculo teórico. São duas opções que você pode usar. Nessa opção a gente vai usar a tensão aqui máxima e considerar como sendo uniforme. É um caso teórico, foge da realidade. A realidade ela não é assim. Então você calcula a espessura da placa considerando a tensão máxima que você encontrou, 0,06, e ponto final. E o valor de M, no caso, seria a distância, no caso, da face externa do pilar até a face externa, no caso, ou até a borda, né? Até a quina da sua chapa de base. Ou, trocando em miúdos, eu botei aqui quebradinho, 4 mais 4, 4 centímetros numa hora é a distância entre a face do pilar até o eixo do furo, e 4 centímetros, o outro 4 centímetros, a distância do eixo do furo até a quina da chapa de base. Somando, está aqui explicadinho, 4 mais 4 igual a 8. Então, esse valor é o valor do balanço. Essa equação leva em conta que a chapa está em balanço. Inverta o pilar de ponta cabeça, de cabeça para baixo, e coloque todo o peso de fundação e solo em cima da placa ali, e você vai ver que a chapa está em balanço, resistindo aquilo tudo. É assim que a gente calcula a fundação. Na nossa mente, a gente inverte para ter essa noção do que está acontecendo na realidade daquele cálculo. Então aqui a espessura encontrei de 0,78 centímetros, dá 7,8 milímetros, né? Seria uma placa de 5,16, 7,9 milímetros, bem apertadinho ali. Dá para usar uma chapa de 5,16. Se você quiser usar uma chapa maior, pode usar uma espessura maior se quiser, se for uma obra perto de uma obra, no ambiente marítimo, no ambiente industrial. Você, com seu ponto de vista de projetista, você aumenta essa espessura para 3/8, até meia polegada, dependendo da situação de ambiente agressivo em torno da sua obra. E aqui a outra equação que a gente utiliza para encontrar a tensão é considerando a tensão agora não uniforme, ela é mais próxima da realidade. Nesse cálculo, você usa uma passagem matemática a mais. Só isso. Vale a pena? Vale a pena demais. Ela é mais próxima da realidade e com isso você traz um valor mais reduzido. Então você usa o valor de C menos M, de um lado da equação, e no outro lado da interpolação você usa o valor da tensão máxima e o valor de X que você quer encontrar nessa interpolação. Então temos aqui o valor de C que a gente encontrou, está dentro da placa, né, dentro dos 32 centímetros de placa, 31 centímetros. Aqui o valor de C menos o valor de M, que é aquele valor em balanço da face externa do pilar até a borda da chapa de base, a tensão máxima, e a tensão que você vai encontrar agora é a tensão próxima da realidade, chama assim a tensão não uniforme. Então eu encontrei 0,04, olha que joia. Em vez de usar uma tensão máxima para o cálculo, para o cômputo da espessura da placa, agora eu vou usar uma tensão menor, 0,04. Um esforço a mais, valeu a pena? Valeu. Porque eu consigo agora reduzir. Não é porque eu quero reduzir. Eu encontrei um valor real que, nesse caso, deu mais baixo. Então, me dá a chance de usar uma espessura menor. Essas coisinhas miúdas é que fazem uma empresa ganhar concorrência em relação a outra. A gente já perdeu concorrência em empresas que eu trabalhei por causa de 1.000 quilos de diferença, falando de obras muito grandes. Obras de dezenas de milhares de quilos, né, de aço. Então, assim, você pode perder concorrência por menos de 1.000 quilos. Isso aqui pode pesar. A gente não calcula a espessura de chapa na concorrência, a gente considera 10% para o cômputo, no pré-cálculo, né, para cômputo de chaparias. É assim que a gente faz. Mas se você já fizer um cálculo mais preciso, até para chegar em valores mais enxutos para concorrência, essas equações que eu mostrei aqui, mais próximas da realidade, elas ajudam. Reduziu
nossa chapa, que antes estava como de 5/16, né, caiu para agora para 1/4. Aí você, como projetista, como eu falei, você pode aumentar para 3/8 ou meia polegada, dependendo da situação de agressividade em que sua obra se encontra. Uma vez calculada a espessura da chapa de base, vamos agora calcular o chumbador. Como eu falei, esse projeto foi calcado no chumbador mecânico, mas nessa aula eu mudei para chumbador químico para ter a chance de trazer chumbador químico. Eu não tenho nenhuma obra, nenhum projeto meu feito com chumbador químico. Eu tenho, mas eu não, assim, tenho feito, já cheguei a fazer uma minoria, mas a maioria eu usei chumbador mecânico ou barra de transpasse. Mas eu não tenho nenhum projeto aqui em meu HD que traga o chumbador químico. Então, distâncias para chumbadores químicos. A gente viu no mezanino 1 que a distância para chumbador mecânico era de 5 vezes D e 10 vezes D. Para o chumbador químico, essas distâncias são reduzidas para 3 vezes D entre o eixo do chumbador químico e a borda do concreto, e 6 vezes D a distância entre chumbadores, entre eixos de chumbadores. Então, o chumbador químico ele já tem essa vantagem em detrimento em relação ao chumbador mecânico. Para a distância do chumbador, ponto do chumbador para o fundo do concreto, eu uso 5 vezes D para chumbador mecânico. É bem verdade que para chumbador químico pode ser reduzido. Ele não expande igual ao chumbador mecânico, gerando um bulbo de pressão maior. É bem verdade. Mas eu, Jari, como eu cheguei nesse valor sozinho, 5 vezes D para o chumbador mecânico, numa época em que ninguém me passou essa informação, eu não conseguia respostas por e-mail de fabricante nenhum, se eu posso falar com toda a razão. Não gosto de falar assim, mas é assim que acontecia. Eu usei 5 vezes D com base em premissa de cálculo que eu fiz, mas para chumbador químico eu poderia usar aqui 3 vezes D, 4 vezes D. 5 vezes D está um pouco exagerado, posso reduzir para 4 vezes D. Eu mantive para 5 vezes D ao longo de minha carreira para químico e mecânico, mas para químico pode ser um pouquinho menor. Eu diria 4 vezes D, até 3 vezes D no limite. 4 vezes D está de bom tamanho para chumbador químico. Se você quiser corrigir aqui, pode usar 4 vezes D. Aqui é um 3D que eu fiz no CorelDRAW para elucidar melhor ainda essas distâncias entre eixo de furo e borda de concreto e entre eixos, no caso de conectores, no caso de chumbadores, para chumbadores químicos. Lembrando que esse valor de 3 e de 6, no caso, para chumbador mecânico, ele aumenta para 5 vezes D e 10 vezes D. Na aula do mezanino 1 eu não frisei, talvez eu frisei no finalzinho. Para chumbador mecânico, depois de um tempo, os fabricantes começaram a usar 6 vezes D para a distância entre eixo do furo e borda do concreto e 12 vezes D distância entre eixos de furos. Para chumbadores mecânicos, teve esse aumento depois. Esforço cortante em cada chumbador. Do mesmo modo que fizemos para o mezanino 1, vamos fazer aqui para esse mezanino 2. A gente pega lá o esforço. Quem é o esforço cortante? É o esforço atuante de modo perpendicular ao fuste, né, ao corpo do seu chumbador, do seu elemento chumbador químico. Ou paralelo, digamos assim, paralelo com a seção transversal. Faz um corte, corta o seu chumbador, mentalmente falando, e tente visualizar ali a área circular, a área da seção transversal. Então, passando paralelo à sua área, você vai ter ali o esforço cortante. Então, esse esforço cortante, trocando em miúdos, aqui no nosso exemplo, para a base de pilar, é a reação horizontal. Então, se eu estou analisando um antefletor em torno do eixo X, eu estou usando a reação horizontal na direção Y. E eu divido por 4 por 2 chumbadores. Tenho 4 chumbadores. Eu divido por 2 por quê, Jari? Porque pela AISC, se não fala a memória, é AISC, não é STM, é pela ISC, a ISC é um manual americano, não é bem uma norma, a gente chama de manuais técnicos. Ela recomenda que divida por 2 no cômputo do esforço cortante. Porque esse esforço, quando ele atua nos chumbadores de um lado, dois chumbadores de um lado recebendo esforço horizontal, não é garantido que esse esforço horizontal vai ser recebido de modo integral pelos outros chumbadores no lado imediatamente oposto. Então, é comum que os outros chumbadores, por estarem imersos no concreto, do outro lado oposto, os outros dois chumbadores recebam uma fração ou talvez até nada desse esforço horizontal. Então, por precaução, a ISC recomenda que você compute, no caso, o esforço cortante, considerando metade dos chumbadores para receber o esforço cortante. Então, cada chumbador, no caso, dividindo por 2,
vai ter 0,8 kN de esforço cortante. Para cada um dos 4 chumbadores, vai ter esse esforço cortante máximo. Então, aqui, o esforço normal em cada chumbador, você vai ter agora o seguinte: você obtém um defletor, no caso, em torno do eixo X, divide pela distância entre eixos de chumbadores, e você vai ter, que seria pelo binário, encontra o esforço de tração aplicado no conjunto de chumbadores de um lado. Se de um lado eles estão sendo comprimidos, do outro lado, o outro conjunto de chumbadores está sendo tracionado. Então, 2 de um lado comprimidos, 2 do outro lado tracionados. Esses valores podem inverter conforme a ação de vento, ação de carga. Dividir o 581 por 2, no caso, os chumbadores de um lado, localizar, botei assim, acima da linha neutra e abaixo da linha neutra. Fica mais fácil de visualizar assim, olhando na planta baixa, né, do pilar. Tem 2 chumbadores acima da linha neutra e 2 abaixo da linha neutra. Dividindo por 2 chumbadores, você encontra 2,91 kN para cada chumbador. Uma vez encontrados os esforços, no caso solicitantes, cortante normal, vamos agora adentrar no catálogo de uma fabricante. Aqui eu escolhi a Hilt, eu confio na Hilt para chumbador químico, assim como eu confio na Tecnart, com base na minha experiência, para chumbador mecânico. Para Hilt, eu procurei por esse chumbador, o HIT RE500V3. Ancoragem epóxi, é a metodologia da especificação deles. A gente tem que ver aqui, aplicações. Então, a primeira coisa que você procura no chumbador, quando você vai procurar no catálogo, a gente não é expert nessas nomenclaturas de números e letras que eles colocam. A gente tem que ver o que? As aplicações e o catálogo técnico. Então, mas antes de entrar no catálogo técnico, primeiro tem que ver se ele se adequa ao nosso caso. Nosso caso envolve concreto estrutural, um esforço estrutural, uma aplicação pesada. Então, sempre procure aplicações pesadas para chumbadores. Vamos ver esse HIT, né, HIT e RE500, como ele se comporta. Então, a primeira coisa, num catálogo de fabricante na sua região, procure pelas aplicações. Nesse caso desse chumbador da Hilt, eu encontrei o seguinte. Primeira aplicação, ele me fala que ele é próprio para ligações estruturais. Opa, com vergalhões, pós-instalados. Exemplo, extensões, conexão a paredes, lajes. Aqui não me gera confiança, conexão a paredes. Né? Eu não quero nada com tijolo, nem nada, mas pode ser parede de concreto. Mas ele fala de lajes, pilares, alicerces. Opa, ele parece ser pesado. Então eu estou lendo como leigo. Né? Reconstrução estrutural de edifícios. Opa, isso é muito bom. Pontes e outras estruturas civis. Maravilhoso. Possibilidade de retromontagem, reforço de elementos. Opa, reforço de concreto. Então ele me leva a ver, me leva a crer que ele tem aplicação estrutural. Ancoragem de elementos estruturais metálicos. Perfeito. Pilares em aço, vigas e assim por diante. Se você viu as aplicações que elas servem, aí você vem para o catálogo, no caso propriamente dito dos esforços. Aqui tem uma série de ressalvas para você, como eu, que sou leigo nessa leitura de chumbadores químicos, não procurei tanto ao longo de procurei mais mecânico, ou usei mais barras de pré-concretagem. Para chumbador químico, eu li com muita calma esse catálogo ontem. Foi bom ter lido como um leigo, né? Assim, semi-leigo, botar assim, não tão expert, para poder trazer o máximo de informação possível para te orientar. Primeira coisa que eu trouxe nesse catálogo foi o seguinte: cargas. Primeiro lá em cima, antes de cargas, ele me traz 2 títulos. Ele me trouxe esse título para furo com martelete e broca, oca, ou furo diamantado, mais ferramentas de escarificação. Opa, martelete e broca, acho que é o caso mais comum, mais do cotidiano. Com furo diamantado, eu não sei se seria mais difícil de conseguir. Ele me traz uma outra lista de tabelas para furo diamantado. Eu procurei esse primeiro conjunto de listas para o furo com martelete e broca, que eu acho que é um caso mais popular, mais comum para o dia a dia. Segunda coisa, uma vez identificado o tipo de furo, primeiro encontre categorias de furo. Essas tabelas são recomendadas para esse tipo de furo, martelete com broca ou até furo diamantado também. Segunda coisa, cargas. Isso aqui é muito importante. É comum nos catálogos de fabricantes trazerem tabelas, várias tabelas. Aí você pensa, como eu penso também, eu fiquei um pouco confuso. Você começa a procurar as tabelas, aí tem cargas características, tem cargas. Nesse catálogo eu trouxe 4 categorias de cargas. No final eu encontrei a última categoria, cargas recomendadas. Não só isso, eu conferi e vi que as cargas estão um pouco menores do que as cargas características, naturalmente, e as outras cargas. Então, o que eu recomendo? Procure pelas cargas recomendadas.
Se não tiver esse título propriamente dito, tiver lá várias tabelas para aquele tipo de chumbador, envie um e-mail para a fabricante, procure saber qual a carga que deve ser utilizada. Nesse caso estava bem claro, nesse catálogo da Hilt que eu encontrei para fazer essa aula, foi ontem, deixei para a última hora. Não sou muito familiar com essas informações de chumbadores químicos, mas encontrei lá cargas recomendadas e constatei que os valores aqui são menores do que das outras 3 tabelas que ele traz de outros 3 tipos de cargas. Eu falei, opa, primeiro que eu sou engenheiro e como engenheiro tem que ser conservador. Segundo, lógico, tem que procurar pela informação técnica. O primeiro também tem que procurar pela informação técnica correta. Então eu usei cargas recomendadas e constatei que as cargas realmente são menores. Uma vez estando no catálogo certo, aí sim você começa a averiguar as informações técnicas pertinentes. Primeira coisa, tamanho de ancoragem. Botei aqui tamanho de ancoragem. Vamos usar, eu estava especificando um chumbador de 5/8 no projeto, para poder ser parelho com o chumbador mecânico que eu especifiquei enquanto aluno. Com muita coisa, um chumbador de 5/8. Então, quando eu entrei aqui na tabela da Hilt, opa, 5/8 está aqui. São cargas muito elevadas. Vamos trabalhar com o chumbador primeiro, de 3/8, e ver se ele passa, se ele me dá uma folga boa. Estou aqui, peço permissão para poder modificar aqui nesse catálogo, durante a aula. Ao invés de 16 milímetros, vamos entrar no catálogo da Hilt com chumbador de 3/8. Uma vez identificado o tipo de diâmetro que você quer, essa é a parte não menos importante, talvez a mais importante do catálogo de qualquer fabricante. É comum em catálogos de conectores, de chumbadores mecânicos e químicos, trazerem tabelas com valores para concreto não fissurado e concreto fissurado. É natural, né? Concreto fissurado de cara ele já fala que o concreto ele tem umas fissuras, pode ter poucas fissuras, é um concreto existente, é um concreto que está ali, no caso, aberto, né, a elementos deletérios, a elementos do meio ambiente, enfim. Então, sempre que você tiver essa situação, esses dois caminhos a seguir, entre concreto não fissurado e concreto fissurado, opte pelo concreto fissurado. Natural que os valores vão ser menores, porque ele está considerando concreto fissurado. A Rio está sendo mais conservadora aqui na sua recomendação, no seu cálculo. Tendo o concreto fissurado escolhido, concreto fissurado, procure agora pelos valores de tração e corte. Para a tração, para o diâmetro de 3/8, ela me dá aqui um esforço de 9,2 kN. E para o corte, ela me dá um valor de 6,9 kN. Então, são observações importantes. Aqui não é sair pegando a tabela e usando, não. Tenha muito cuidado na hora de ler catálogo de qualquer fabricante, para chumbador químico e mecânico. E por fim, não acabou. Por fim, procure identificar, nem toda fabricante traz isso. Por isso que eu ficava confuso antes, quando eu usava chumbadores químicos, em 2005, 2006, 2007. Porque se pela catálogo Tecnart eu tinha lá a informação de fator de segurança 4 para chumbador mecânico, para chumbadores químicos não era tão claro. E aqui nesse catálogo recente, eu encontrei aqui que ele pede para usar uma ação, né, gama igual a 1,4. Gama é para você ponderar, eu entendo isso. Gama é para ponderar, não para reduzir a resistência do chumbador, mas para ponderar a sua carga, botar assim. Como eu ponderei a carga de 1,5, então eu entendo que eu estou dentro de 1,4. Então, isso aqui é um quesito de ponderação que, mais uma vez, se está com dúvida, você leu, mas não está firme na engenharia, ou você constata ou não constata, não tem meio termo. Se você não está firme, envie um e-mail para a fabricante, pede uma carta, uma resposta e guarde esse e-mail para validar a sua documentação de projeto. Tem dúvida? Envie um e-mail para a fabricante. Aqui eu entendi com um fator de segurança parcial para ação, eu entendo como ação solicitante, carga solicitante. E o gama ele é próprio para isso, ele majora cargas, né? Carga solicitante de 1,4. Então, eu majorei a carga de 1,5, então eu estou dentro. Ele está falando o seguinte, que aqui você não vai considerar, não vai comparar com a carga nominal, solicitante nominal. Vai considerar sua carga ponderada, se for solicitante ponderado, de 1,4. Então, esse valor da Hilt, esforço resistente, você tem que comparar não com esforço nominal solicitante, mas com esforço solicitante ponderado de 1,4. E botei aqui na dúvida, na fator de segurança, tabela em si, tem lá várias tabelas, várias cargas, qual usar. Tem dúvida? Envie para fabricante. Você tem esse tempo de 1 dia, 2 dias no projeto, dá para mandar esse e-mail. Não telefone, procure ter documentos impressos para poder guardar isso na pasta do seu projeto.
Catálogo de chumbadores químicos, continuando. Vou usar aqui um outro chumbador agora. Também encontrei lá um outro chumbador bacana da Hilt, que é o HIT-RE100. Esse chumbador eu já usei no Canadá. Eu me lembrei ontem, vendo ontem como um leigo, eu não uso muito esses catálogos de chumbadores químicos. Eu me lembrei que já usei no Canadá em duas oportunidades. Então é o mesmo, ele é mundial. Mundialmente falando, ele é o mesmo padrão em termos de mundo. Aí eu fui lá e conferi. Para você que está direitinho, eu conferi lá. Fui lá, primeira coisa, clicou no chumbador, tá lá bonitinho, clica nele, abriu. Procura lá em cima, logo no início, aplicações. Aplicações ele fala de pinagem. Pinagem, a gente usa muito esse termo no Canadá. Pinagem ele tem a ver com você reforçar uma fundação já existente, você vai fazer uma ampliação da fundação existente, um reforço na fundação existente. Não interessa o motivo, você está fazendo uma ampliação da fundação existente, ou usando ela como carona para colocar uma outra fundação. Você tem que ancorar uma fundação existente ali que está existindo como um obstáculo. Então, pinagem seria isso. Ou conexão de chumbadores, de vergalhões, perdão, secundários pós-instalados, que é bem similar ao trabalho de pinagem. Substituição de vergalhões mal colocados. Retropetrechamento. Não sei o que quer dizer essa palavra, não tratei de pesquisar, mas procure para a gente e coloque aqui no comentário. Não sei o que é retroapetrechamento de construção e reabilitação. Adicionalagem de pisos. Opa, isso aqui é importante, isso aqui é industrial, isso aqui é pesado. Então procure por informações e ancoragens de conexões estruturais de aço. Opa, pilares em aço, vigas. Então as aplicações, quando ele fala de aplicações voltadas para concreto, coisas pesadas, opa, esse é o chumbador que eu preciso para o meu caso de projeto. Quando você vê lá, tem outros chumbadores químicos mais leves. É aqui que mora o cuidado. Quando você vê aplicações para parede de tijolo, bloco de concreto, não. Procure outro chumbador dentro do catálogo que vai ter lá um que atende sua situação de elementos pesados. Então procure sempre ler as aplicações. Não é leitura boba, não. Recorte, coloque na sua memória de cálculo, se documente. Né? É importante o engenheiro se documentar. E aqui, uma vez encontrado lá as informações de aplicações, dentro do catálogo da Hilt Brasil, eu encontrei esses valores aqui, a tabela está em inglês. Eu vou aqui traduzindo para você e vou mais uma vez mostrando o seguinte. Conforme o primeiro catálogo que eu mostrei do Hilt 500, nesse Hilt RE100, que eu vou usar esse como cálculo final. Aquele Hilt 500 pode usar também. Como eu encontrei esse outro 100, que eu já utilizei, vou usar esse outro 100 para mostrar que eu tinha duas opções. Aqui eu procurei primeiro pelas cargas. Nesse catálogo do Brasil, que está em inglês, não sei porquê, ele tem lá várias tabelas de cargas. E numa delas, a quarta, ou segunda, era cargas recomendadas. Né? Então, cargas recomendadas, ela me trouxe e falou, opa, cargas recomendadas, está coerente, tem a ver. Mas não se mire apenas no texto, no título. Confira se as cargas nessa tabela são menores do que as cargas trazidas nas outras tabelas para esse mesmo chumbador. Então, para você ver realmente, essas cargas são menores, são mais conservadoras, são mais seguras. Primeira coisa é isso. Procure por uma tabela chamada cargas recomendadas, ou a menor tabela de cargas que tiver lá providenciada pelo fabricante local, fornecedor local da sua região. Segunda coisa, você vai ter concreto, né? Não fissurado e concreto fissurado. Sempre opte pelo concreto fissurado. Não vá nos valores, note que os valores para concreto, no caso não fissurado, são maiores. As resistências de tração de cisalhamento são maiores do que as resistências de tração e cisalhamento para o concreto fissurado. Então, sempre opte pelo uma obra nova. Não importa, seja conservador. É importante ter segurança. Vai economizar no chumbador? Não é bacana. Então, sempre seja conservador nessas situações de chumbadores químicos, mecânicos, ligações de modo geral. Não é demais colocar um parafuso a mais, aumentar um diâmetro um pouco a mais. Lembre-se que obras já foram a colapso por causa do uso insuficiente de conectores ou uma espessura de chapa inadequada. Então é uma economia porca, não vale a pena. Então seja conservador, seja prudente na escolha das informações. Então, primeira coisa, cargas recomendadas. Segundo, concreto fissurado. Aí você
está confortável. Encontrei a tabela que eu queria, encontrei a categoria que eu queria, concreto fissurado. Agora eu vou me ater às informações de tração e cisalhamento que eu preciso para terminar meu projeto. A tração, ele traz aqui várias, eu não entendo, se você souber pode colocar nos comentários, eu não entendo essa leitura de especificações para chumbadores químicos. Ele traz aqui os valores em kilonewtons, e eu procurei usar o menor valor. Eu coloquei aqui um valor para o diâmetro M10. Como eu falei, essa aqui é uma outra nomenclatura comercial, especificação comercial. Ela costuma trazer em polegadas ou M, né? M8, 10. M10 é mais próximo do diâmetro de 3/8. Então M10 seria equivalente ao diâmetro de 3/8 do chumbador que eu estou tentando utilizar. Ele me dá uma tensão, no caso esforço, né? Uma força de tração de 6,7 kN. Então esse chumbador químico da Hilt RE100 M10, ele me dá uma força de tração resistente de 6,7 kN. Enquanto esse mesmo chumbador M10, para o esforço cortante, ele me dá um esforço cortante de 8,6. Ele tem outros valores aqui, eu não entendo. Mais uma vez, se é meu projeto, eu estou ali na correria do dia a dia, não é no chute. Eu estou sendo prudente, eu vou usar o menor valor que tem aqui. Se ele está passando com o menor valor, e na realidade for outro valor, eu estou coberto. O que eu não posso é dar uma de sub-show, ou querer usar uma informação que eu não contactei a equipe técnica, no caso da Hilt, para poder buscar melhores informações. Então, se eu não tive esse tempo, e está aqui os valores, não está errado usar o menor valor. Estou sendo só mais conservador. Então, mas procure saber essas informações, envie um e-mail para a Hilt ou para fabricante local da sua região, para você saber que especificações são essas, afinal. Eu não entendo. Então aqui no final ele também coloca, não sei se eu vou trazer uma legendinha, mas só falando que aqui ele também fala no caso da ponderação, né? Para usar cargas ponderadas com fator de ponderação de 1,4 também. Aqui está em inglês, a vírgula deveria ser tudo ponto, né? Que quando você traz tudo em inglês, né, pela nomenclatura inglesa, você usa ponto, não usa vírgula. Mas não sei porquê, tá tudo em inglês no catálogo do Brasil, mas está em vírgula, tá pelo método português aqui. Então, tá tudo certinho. Esse é o catálogo que você pode baixar lá pelo catálogo da Hilt, o site da Hilt. Eu encontrei facilmente ontem à noite para encaixar de última hora essa aula, esses slides. Você pode baixar tanto para o 500, que eu recomendo para concreto, como esse 100, que eu recomendo para concreto, que eu já usei também ele no Canadá, recomendo sim. Então aqui tem uma legendinha no final, ótimo. Essa legendinha ela fala da ponderação de 1,4. Continuando, já que a gente tem agora os esforços solicitantes e ponderados, basta substituí-los na equaçãozinha aqui. Note que é o mezanino, apesar de ser esse mezanino 2 ser maior que o mezanino 1, o esforço horizontal é bem pequeno, né, 80 kg. Né, o esforço de corte solicitante, comparado com o esforço, né, no caso, resistente do projeto, 860 kg, 860 kg. E o esforço solicitante, no caso normal, em cada chumbador, deu 291 kg força. Eu divido pelo esforço resistente encontrado no catálogo da Hilt de 670 kg. Ele me deu quilonewton, botei aqui em quilos. Então, fazendo aqui as continhas, encontrei 0,52, valor bem confortável. 50% no caso do limite máximo, teto máximo da combinação, é um valor confortável, então nosso chumbador passa. Lembrando mais uma vez, se esse valor ficar acima de 0,9, ele está um pouco assim próximo de 1. Procure ser prudente, volte e use um chumbador com diâmetro maior, ou aumente o espaçamento entre os chumbadores, ou aumente a quantidade de chumbadores para reduzir esse valor. Se ele ficar entre 0,6 e 0,8, eu o etiqueto, eu considero como sendo um valor razoável, um valor confortável, um valor adequado, entre 0,6 e 0,8. Ele está econômico e está seguro. Abaixo de 0,5 fica muito antieconômico, está com muita folga. Então você pode voltar e reduzir o chumbador, se ficar abaixo de 0,5. Se ficar acima de 0,9, procure aumentar o diâmetro. Se ficar abaixo de 0,5, procure reduzir o diâmetro, está com muita folga. Mas também procure ter certas referências, né?
Para chumbadores, uso estrutural, eu não utilizaria um chumbador menor do que 3/8. Mesmo que tivesse um de um quarto de diâmetro, eu usaria no mínimo 3/8 ou meia polegada. São critérios, né, de cada projetista, cada engenheiro. E aqui um trechinho, no recorte da tabela da fabricante Hilt do Canadá. É a mesma fabricante Hilt, mundialmente conhecida. Mas no catálogo do Canadá eu encontrei essas outras informações que não tem no catálogo no Brasil. Aqui ele fala de depth, embedment depth, que seria a profundidade, no caso, de incorporação, né, de adentrar no corpo do concreto. A profundidade, no caso, inserida no corpo do concreto, efetivamente falando. Porque todo chumbador vai ter um comprimento total, mas tem um comprimento efetivo. Esse comprimento efetivo, que ele fala aqui, profundidade, no caso, né, de ancoragem efetiva, é o quanto que ele efetivamente vai estar entrando no corpo do concreto. Tirando a parte que fica para fora, né, a cabeça dele, a porca, etc., ele tem um comprimento efetivo. Para o chumbador, por exemplo, M8, ele me dá aqui um comprimento efetivo de 80 milímetros. E o legal é que nesse catálogo, informação que eu penei para encontrar por muito tempo. Como eu falei lá no mezanino 1, na chapa de base, eu penei muito para encontrar essa informação, que é a espessura, no caso, do material base. Seja uma laje, você pode botar o chumbador numa laje de piso, uma fundação irradier, uma sapata, um pilar, uma viga. Você pode botar em qualquer lugar. Isso aqui é, no caso, a espessura, no caso, que ele recomenda mínima para o material de concreto, de elemento de concreto, anteparo de concreto, que vai receber o chumbador. Então, para chumbador químico, ele usou aqui um valor de 110, para um comprimento de 80. Se eu subtrair 110 de 80, vai me dar 30 milímetros. 30 milímetros você divide pelo diâmetro do chumbador, né, que seria, o M8 seria 3/8, 9,5. Você tem aqui uma razão, né, tantas vezes o diâmetro. Então, assim, por essa conta, dá para ver que o valor fica abaixo de 5 vezes D, que é o valor que eu recomendo para a distância de ponta de chumbador ao fundo da base de concreto, para chumbador mecânico. Para chumbador químico, esse valor, eu nunca cheguei a fazer a conta, peguei a carona do chumbador mecânico que eu fiz a conta, e eu aplicava para chumbador químico. Então, note que para chumbador químico, essa distância é menor do que 5 vezes D. É um pouco mais atenuada, um pouco mais suave. Então, é importante essa tabela para você ver o chumbador que você está usando químico, você vai ter um comprimento efetivo e qual é a espessura que o corpo de concreto tem que ter mínima para poder receber. Eu garanto que 98% dos projetos que eu verificava no Brasil, 98% das empresas não se preocupavam, não indicavam ou o comprimento, e todas elas não indicaram, no caso, o comprimento, no caso, a espessura do elemento de concreto que vai receber o chumbador. Não indicavam. Foi uma preocupação minha que eu tinha e sempre pedia para a empresa, por favor, indique o comprimento do chumbador e constate o quanto de concreto você tem lá para trabalhar nessa obra, a espessura da laje, ou a espessura da viga, ou do pilar, quanto que tem. Principalmente laje, né? Laje de piso, radier, é mais difícil de você constatar esse valor. Se não tem, tem que ir lá e pedir para fazer um furo, abrir uma janela, né? Fazer um furo de ensaio, chamar assim, tem um nome que dá, fazer um furo, uma inspeção, abrir lá o buraco e ver quanto de profundidade que tem aquela laje de piso ou aquele radier, antes de colocar o chumbador. É importante ter esse valor, o quanto de concreto você tem, para que o chumbador ele não exploda, ele não pipoque ali antes da hora, ele não falhe, né? E ele vai falhar. Se você não tiver espessura suficiente, seu chumbador ele está solto, ele não está resistindo mais a nada. O bulbo de pressão dele já pode estar ali, enfim, influenciando muito próximo da borda do concreto e já pode ter perdido a função e você não sabe. Então é importante, sim, é necessário, é obrigatório você garantir que a espessura do corpo de concreto ela seja condizente, compatível com o comprimento efetivo do seu chumbador químico. Só constatando mais uma vez que eu trago no livro 5 vezes D, é um valor conservador para chumbador químico, e aqui o valor que ele me dá é um valorzinho um pouco menor. Aqui 3/8, né? Essa conta é fácil, 90 para 120 tem 30 milímetros, 30 dividido por 10, né? 10 milímetros, 3 vezes D. Então 3 vezes D é o valor que ele recomenda, da ponta do chumbador até a borda do concreto. Colocaria 4 vezes D. É sempre bom colocar uma gordurinha a mais como um bom calculista.
Aqui um catálogo do Canadá. Eu vou trazer a primeira parte e a segunda parte. Ele traz todos os diâmetros dos chumbadores. Note que eu procurei aqui, é o mesmo chumbador. Já usei esse chumbador aqui em duas ou três ocasiões. Eu confio nesse chumbador. É HIT RE 100. Canadense também que eu trabalhei em outra empresa, já usaram esse chumbador também. Muito garantido. Já foi testado e tudo mais na prática. Concreto fissurado, cracked concrete, concreto fissurado. Sempre ele vai trazer duas tabelas, uma para concreto não fissurado, uma para concreto fissurado. Então, sempre opte para concreto fissurado. Não importa se a obra é nova ou não, todo concreto fissura. Então, seja conservador. Outra coisa, aí você entra aqui na tabela com o diâmetro, no caso 3/8. Uma coisa importante dessa tabela, interessante, ao contrário da tabela do Brasil, não encontrei. Na tabela do Canadá ele me traz o comprimento efetivo, no caso, vários comprimentos efetivos e mais do que isso. Por exemplo, um chumbador de 3/8 químicos com comprimento embedment, é o comprimento efetivo que ele vai entrar aqui no corpo do concreto, vai ser inserido no corpo do concreto, de 86 milímetros. Note que ele traz em int, em polegada, e em parênteses, entre parênteses, traz em milímetros. Então se mirem nos valores entre parênteses que estão em milímetros. Ele fala que um chumbador com 86 milímetros de comprimento efetivo entrando no concreto, para um esforço de tração, no caso, e um concreto de 20 megapascal, aqui eles chamam, em vez de chamar FCK, eles chamam F, né, prime, né, em inglês, que é essa, chama assim, aspas única, tem dupla aspa, aspas duplas, aqui é uma aspa simples, não lembro, apóstrofo, né, F, um apóstrofo, C subscrito, né, no índice. É assim que eles chamam FCK. F' C, minúsculo. É assim que eles chamam FCK. Então, FCK de 20 megapascal, que eles chamam PSI, não se preocupe com esse PSI. Ele traz os valores, no caso, fora dos parênteses, em pounds, em libras, e dentro dos parênteses, ele traz em kilonewtons. Então, para esse chumbador, a tração dele, para essa profundidade de embedment, de adentrar no corpo do concreto, para esse comprimento efetivo, vou chamar assim, de modo claro, ele me dá 9 kilonewtons. Note que quando eu opto pelo mesmo chumbador de 3/8, mas para um comprimento efetivo maior, 114 milímetros, a tensão de tração resistente, a força de tração resistente aumenta de 9 para 12. E quando eu aumento para 191 milímetros, ele me dá 20 kN, aumenta mais ainda. Ele dobra, né, praticamente. De 86 milímetros para 191 milímetros, ele mais que dobra, né, ligeiramente mais que dobra a resistência da força de tração. Então esse catálogo é bacana. Você pode baixar sim, procura pela Hilt.ca, Hilt Canadá. Esse catálogo está disponível. É bem fácil de baixar. Então ele vai te dar essas informações. E aqui para o esforço cortante, mesma coisa. Ele vai te dar aqui um concreto básico de 20 megapascal. Note que tem 20. Ele fez um ensaio com 25, com 30 e com 40 megapascal. Isso aqui nem se falava em 40 no início dos anos 2000. 30 nem tanto, 40 nem pensar. Então ele traz para 4 categorias, 4 classes de concreto. Para 20 megapascal de esforço cortante, ele me dá aqui de 18 kilonewtons. Então é normal, para o esforço de tração, você tem um valor menor do que o esforço cortante. Isso é comum para chumbador mecânico e chumbador químico. E quando você aumenta o comprimento para 191 milímetros de comprimento efetivo, ele aumenta para 40 kilonewtons o esforço cortante. Olha que legal. Então você, em função do FCK, para o mesmo diâmetro, não mudei nada. Na medida que você modifica o comprimento e modifica o FCK, você pode simular aqui qual o esforço resistente mais adequado. Tudo tabeladinho para você, para chumbador químico. Que tabela joia, que tabela bacana. Um presentão para vocês aqui no canal. E por fim, aqui o resuminho que eu trouxe para você. Então, resumindo desse extrato, desse resumo aqui dessa análise. Um chumbador químico Hilt HIT RE 100 tem que trazer a especificação técnica. Escreva direitinho a especificação técnica do chumbador que você está usando. Com um diâmetro de 3/8, com um comprimento efetivo de 86 milímetros, no caso. Aqui ele traz em polegadas, lembrando, dentro dos parênteses está em milímetros. Num concreto de FCK igual a 20 megapascal,
resiste a 9 kN de tração, uma força de tração, e a 18 kN a uma força de cisalhamento. Então, esse resuminho você faz e coloca na memória de cálculo. Pega essa tabelinha, eu vou limpar ela aqui, deixa ela limpinha para você, dá um print screen aqui se você quiser, ou pega na tabela do fabricante online, dá um print screen e usa na sua memória de cálculo. Quando você vier fazer o cálculo, usa ela direitinho na sua memória de cálculo para você ficar bem servido de informação técnica. E aqui a continuação da tabela anterior, só mostrando a tabelinha completa para concreto fissurado. Lembrando que esse simulador químico ele é bem bacana. Para qualquer aplicação estrutural de concreto, use esse mesmo 100, esse HIT tracinho 100 da Hilt, recomendadíssimo. Ele está garantido, já utilizei em vias práticas, já vi outros colegas utilizando, outros engenheiros utilizando. Ele é bem garantido para situações que exigem trabalho pesado. Então aqui continuando tem chumbadores de 3/4 de diâmetro, 7/8, 1 polegada e 1 polegada e 1/4. Então aqui, essas duas tabelas, esses dois slides, eles garantem formação técnica de chumbador químico para os próximos 20, 30 anos de formado. Então você pode usar chumbador químico para o resto da vida por essas tabelas. Não tem mais esse problema, esses fantasmas que eu tinha na minha época de recém-formado, 2001, 2002, não tem mais esse problema. Então, duas tabelas completinhas, um presentão para você aqui do canal. Então, muito obrigado por me prestigiar em mais essa aula. É uma aula que eu trouxe com todo empenho. Cada aula é uma nova emoção. Eu não decoro nada, eu faço ela com todo empenho. São várias noites fazendo uma aula dessa, no tempo que eu tenho livre, quando chego do trabalho. E gravo ela de modo espontâneo, modo natural. Já vi isso tudo de várias vezes ao longo da minha vida. Isso que sobra na minha mente. Então, eu trago de modo natural para poder mostrar para você que a engenharia é gostosa de lidar, né? Não se prenda só a norma e software, não, vá além, né? Tá no catálogo, desconfie, pesquise, vá além. É isso que faz um bom engenheiro, um bom projetista de mão cheia. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa foi a nossa aula de base, de mencionamento da base da coluna do nosso mezanino 2. E te espero na próxima aula, né, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez.